Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, majestade. Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu estou gravando a aula diretamente de São Paulo. Eu vim para cá para um curso. E nossa, quando a gente entra nessa ambiência, quando a gente conhece outras pessoas, pessoas que conseguem prosperar na advocacia, viver da advocacia, gente, pessoas que faturam milhões e até em outras áreas do direito. Eu pensei, meu Deus, eu estou no lugar correto. E olha que eu pensei de desistir de vir, porque eu estava aqui, né, com lançamento, com aula programada, e etc. Eu não queria abrir mão, desse meu momento, mas eu disse, não, eu vou gravar a aula, ela vai ficar aqui ao vivo, vou estar ao vivo inteiramente para esses alunos, porque eles precisam também viver um pouco do que eu vivi, das experiências que eu tive, que eu também estou sempre buscando a capacitação. Sabe, porque eu sempre falo para vocês aquela parábola dos talentos, né? Da bênção que ela é multiplicada. E toda vez que eu me lembro dela, eu falo: se eu não tomar posse, se eu não tomar essa bênção, essa graça ela vai ser tirada de mim e vai ser colocada em outra pessoa que vai ser multiplicado, multiplicado e multiplicado. Então, eu não posso esquecer sempre, né, da gente começar com a palavra de Deus. Eu estava pedindo ao Espírito Santo de Deus que colocasse uma palavra agora no meu coração para ti. E hoje, no Evangelho do Dia, a gente falou sobre o filho pródigo. Acho que muitos de vocês já devem ter escutado essa história do filho pródigo, né? Que é aquele que pede a herança ao pai, sai no mundo, gasta tudo, entra completamente no pecado, e depois ele. Enfim, ele percebe que nada daquilo, nada daqueles bens materiais o preenchiam, estava sem nada. E ele foi pedir, foi correr novamente para os braços do pai, pedir para ele voltar a ser um funcionário, e não mais filho. E aí o pai, naquele momento, estava ali esperando ele, né? Fez uma festa, enfim, meu filho estava morto e viveu. E aí o que é que eu tiro dessa palavra para a prática da advocacia? O seguinte, minha gente. É o irmão, quando chamou o pai, perguntou: pai, eu sempre estive contigo, o senhor nunca me fez uma festa, nunca matou um novilho para mim. E esse meu irmão, que pecou contra ti, tá recebendo aí essa festa toda. E o que que a gente vê com esse irmão e o filho pródigo? E a gente compara até para nossa prática da advocacia. É que ao invés de nós nos preocuparmos com as nossas próprias vidas, com os nossos próprios atos, sem se incomodar com o que os outros fazem, a gente está preocupado com a vida do outro, com a graça que o outro recebe. Gente, não é isso que Deus quer de você, não é isso que Deus quer de mim. Ele não quer que a gente fique olhando para o passado dos outros, para os pecados dos outros, para a vida dos outros. Ele quer que a gente olhe para cada um de nós. Ele quer que primeiro a gente busque a nossa conversão, a nossa graça, a nossa vida, a nossa história, o nosso sucesso, e sem se importar com a vida dos outros, exceto se for para ajudar, se for para somar, mas se for para diminuir, para criticar, para julgar, esqueça, não é da tua conta. Não é da tua conta. O que é da tua conta é você fazer a sua parte, é o agora. É você andar no caminho. E o que você pode fazer na sua trajetória para você ser o advogado ou a advogada que você sempre sonhou. É muito importante que você tenha isso em meta na sua vida. Porque se você não quiser ser uma advogada de sucesso, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas se é o seu sonho, se Deus colocou essa meta no teu coração, se você tem famílias para poder ajudar e se você tá aqui comigo agora, eu sei que você quer sim viver a advocacia. Eu sei que você quer prosperar, tá? Eu lá no Roda, eu tenho uma aula que a gente fala sobre um teste vocacional. E eu sempre falo, gente, o que que você quer para sua vida? Você sonha em ser dono de um escritório ou não? Você não quer ser dono de um escritório. Você quer ter uma causa ou outra, ficar mais tranquilo e tá tudo bem. Cada um tem seu estilo de vida, tem o seu momento de vida, né? Enfim, mas se é da sua vontade crescer na advocacia, e mesmo que você não queira esse crescimento tão exponencial, mas você tem que quer aquele modelo de negócio boutique, né? Mas você tem que ter o domínio prático, você tem que ter a prática, você tá no lugar correto. Você tá no lugar correto. Por quê? Porque senão as bênçãos vão ser tiradas de você e vão ser multiplicadas no outro. É no vizinho do lado, que contratou o advogado que viu na internet e não você, tá? E quando eu falo da internet, eu nunca deixo de dizer que é para vocês descartarem o poder do offline. Então, que Deus nos dê uma excelente aula, um excelente momento, que você, nesta aula de hoje, consiga, assim, aplicar já, para ontem, ok? Bons
Boas práticas, tudo que eu tô te dizendo aqui não é para você simplesmente esquecer, para colocar em prática, pôr literalmente a mão na massa. Bom, e como é que você vai multiplicar aí, né, os seus honorários advocatícios? Eu lembro que recentemente eu recebi uma pergunta, perdão, minha gente, deixa eu só beber alguém aqui, de uma colega nos stories, e ela fez assim, ó, Grazi, eu atuo no previdenciário, mas eu amo família, eu gosto de família. Eu quero atuar nessas duas áreas, eu posso? E eu respondi, vou botar ainda esse vídeo no Reels, tá? Porque eu gravei, eu fiz questão. E eu respondi assim pra ela: Não, não, você não vai, né? Deixa eu só interromper aqui pra botar pra mim de novo o compartilhamento. Você não vai dizer que você é previdenciarista e familiarista ao mesmo tempo. E por que que você não vai dizer que você é previdenciarista e familiarista ao mesmo tempo? Porque uma das formas de você conseguir multiplicar os seus honorários advocatícios é escolhendo uma área de atuação. Você passa mais segurança para que aquele cliente que tenha bons patrimônios, por exemplo, para que você consiga cobrar 10, 12, 15 mil uma demanda de alimentos, tenha mais segurança em você. E, gente, isso não é algo irreal. Eu tô aqui no evento e recentemente eu conheci uma colega que ela tem 2 anos de advocacia e ela não cobra menos de 10 mil numa ação de alimentos, tá? Mas ela se posiciona como advogada familiarista ou advogada familiarista e sucessória, ok? E pode ser até que você encontre assuntos em comum, porque o direito das famílias e sucessões, ele é um mundo, e você vai encontrar assuntos em comuns, como, por exemplo, família e previdenciário, família, sucessões e criminal, e aí você vai focar só nesses assuntos, ou seja, se você quer, você gosta muito do criminal, mas você gosta da área de família e sucessões também, então, qual tipo de demanda que eu posso falar? Demandas que envolvam crimes em relação a essas famílias, tá? As medidas de urgência, tá? As medidas de urgência em relação à mulher, em relação ao infante, tá? Os crimes em relação à mulher, aos infantes, tá? Você pode também trazer aqui os crimes contra os patrimônios. Recentemente, inclusive, foi lá na Bahia, né? Um advogado foi morto e no vídeo ele fala que parece que ele foi morto por briga de inventário. Então, isso tem a ver, tudo tem a ver, né? Aquelas demandas que a gente fala da perda, da suspensão do poder familiar, né, por conta de crimes envolvendo a criança ou adolescente, enfim. Tudo isso pode ser agregado ao direito criminal, por exemplo. Eu tenho uma demanda e eu não divulgo isso. Vocês pouco me vêm divulgando, né? Mas eu tenho uma demanda, quase todas as minhas demandas de divórcio judicial têm medida protetiva no meio. Eu tenho uma demanda, né, como eu disse, é, que a criança ela está sendo agredida pelo avô paterno, a suspeita é essa, perdão, pelo avô materno. Essa é a suspeita. Então, envolve questões criminais. A gente está sempre indo à delegacia. Eu tenho uma outra demanda que chegou para mim recentemente, que eu peguei para assistir a audiência, né? Que o pai jogou a criança do carro. E está querendo ver a criança. E está passando isso aí pelo âmbito criminal, onde o Ministério Público é o autor da ação e eu sou assistente de acusação. Então, aí já envolve o direito criminal. Aí você puxa aqui para o previdenciário. Todas as demandas que a gente tem benefício por incapacidade, a gente tem uma curatela na maioria das vezes pelo meio. Todas as demandas que eu tenho inventário, normalmente quando eu tenho inventário, eu puxo a pensão por morte. Eu puxo a questão do alvará judicial, tá? Que está aí dentro do inventário, porque a gente tem que precisar do meu INSS para poder pegar, por exemplo, o termo de inexistência de dependentes no INSS. Até para poder ver as verbas rescisórias, se o falecido trabalhava de carteira assinada, tá? Isso tudo, gente, é um mundo. Eu posso focar nessas demandas, nesses subnichos, né? E atuar aí com as áreas ao mesmo tempo. Mas você vai se posicionar como? Ou você. Não dá para ficar em cima do muro, gente. Não dá. Eu falo isso direto. Não dá para você ficar fazendo conteúdo de família outro dia de previdenciário. De tudo. Não dá. Isso não passa segurança para você receber altos tickets em honorários. Se, por exemplo, você está aí meio em cima do muro, não sabe se é previdenciário, não sabe se é família, não sabe se é trabalhista. Ué, Grazi, mas eu vou recusar as outras causas. Quem mandou você recusar as outras causas? Em nome de Jesus? Ninguém. Eu não mandei você recusar as outras causas. Até porque, gente, eu tenho demandas de consumidor no escritório, mas você me vem propagando sobre isso? É o que mais tem.
Chove na minha família, é engraçado, que chove na minha família demanda de consumidor. E nós atuamos. Eu tenho uma equipe hoje para isso. Eu tenho a minha irmã, né? Eu tenho colegas parceiras que atuam com a parte de empréstimo. Olha aí, empréstimo indevido, pelo previdenciário, às vezes eu consigo ver, né? Isso, quando eu pego o contra-cheque aí do falecido, alguma coisa nesse sentido. Quando eu pego aí um benefício por incapacidade na questão da curatela, né? Aí tá lá, empréstimos indevidos, enfim. E são demandas que trazem caixa para o meu escritório também, tá? Mas vocês não me veem falando sobre isso. Não me veem. Eu me vendo como advogada familiarista, consequentemente sucessória, família e sucessões, tá? Mas não dá para você abraçar a dois senhores. Ou você é 8, ou você é 80. Ah, Grazi, eu quero continuar me posicionando como previdenciarista familiarista. Tudo bem? Mas não reclame se você não conseguir alcançar alto ticket em honorários, porque vai chegar. Vai chegar aquele cliente com patrimônio bom, vai chegar clientes que te tenham como referência e que vão ficar na dúvida do que você é, porque tem essa confusão da imagem. Tem essa confusão da imagem, ok? Então, tudo bem, gente? Tudo bem por aí? Vocês estão me ouvindo, me escutando bem? Vocês coloquem aqui, se vocês estão comigo, ó. Coloca aqui em uma palminha quem tá comigo, quem tá pegando os insights, quem tá entendendo, ok? Bom, então, agora eu vou aqui compartilhar a tela novamente, né? E vamos que vamos. Vamos para um mapa aqui, né? Fazer uma rota, né? Para a questão da prospecção de clientes. Então, o que é que eu coloquei aqui, ó? Não interessa que seja a sua primeira causa. O cliente, ele não precisa saber que é a sua primeira causa de família, tá? Se você está começando agora. Deixe o medo de lado, continue estudando, porque a técnica é sua obrigação. A técnica, ela não é um plus que você dá. A técnica é sua obrigação na prática da advocacia, tá? Então, por isso, esse estudo constante, esse aprimoramento, ele não pode ser deixado de lado, tá bom? Então, dê o seu melhor, vá se preparando e estudando. Estejam, minha gente, em grupos, né? De advogados, ao poder da ambiência, de advogados que estejam ali contigo, né? Ó, falando sobre os assuntos, que você vai o quê? Enriquecendo o seu conhecimento. Como eu disse, eu estou aqui em São Paulo, eu falo muito sobre o poder da ambiência. Eu estou vendo advogados, inclusive, de outras áreas que conseguem prosperar, viver da advocacia. Não só da área de família, direito médico, direito previdenciário, direito criminal, direito do trabalho. Não apenas também no tráfego pago, como eu vejo muita gente falando por aí, mas também utilizando o offline, as parcerias. Gente do interior que consegue estar vivendo da advocacia. Então, eu tinha que estar aqui essa semana, eu fiquei muito preocupada por causa do lançamento, mas eu estou aqui e graças a Deus que eu estou aqui, aprendendo mais com essas pessoas, porque se eles podem, por que você também não? Por que eu também não? Se eu que sou lá da Baixa da Égua, de São Antônio de Jesus, Bahia, que tem 100 mil habitantes, um pouquinho a mais, estou conseguindo viver a advocacia, estou quebrando até paradigmas na minha cidade, por que você também não? Tá? Pense nisso com todo carinho. Bom, aí depois disso nós temos o quê? Você não está demonstrando autoridade na sua área de atuação. Você está fazendo confusão na sua imagem. Você não sabe se você é do previdenciário, você não sabe se é de família. Um dia você é familiarista, um dia você é previdenciário. Não dá. Um dia você. Não dá. Não dá. Tem gente que está aqui já comentando no canal do YouTube aqui agora, que eu já vi os perfis, que já está lá comigo e eu já vi essas pessoas. Tá lá, criminalista, familiarista e sucessória. Previdenciarista, familiarista. Não, 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 não. Em nome de Jesus, não. Lembra do que eu tô falando aí pra você a todo este momento, tá? Outra coisa aqui, ó. Você provavelmente não está atendendo às expectativas do seu cliente. Ele queria A e você está dando B para ele. Ele não está entendendo o seu juridiquês, né? Você precisa entender que não dá para a gente ficar falando juridiquês com o cliente. E é por isso, minha gente, que eu quero que eu falo lá no Rota o tempo todo, que eu falo para os meus alunos. Gente, faz aqui, ó. Pega seu papel e a caneta e anota quais são as dores do seu público. E é quando eu decido as áreas que eu quero atuar, as demandas que eu quero atuar, tá? Que eu entendo completamente o que o meu cliente quer, o que ele deseja, as vontades dele. Eu consigo mapear isso aí. Então, se, por exemplo, eu advogo para uma mãe, suponhamos que eu advogo para uma mãe, certo? Uma mãe que esteja passando, uma mãe solo, digamos assim. Eu tô atuando para uma mãe solo.
O que é que ela quer? Quais são as dores dela? Que o pai não liga, né? Que o pai não vê, que o pai chora pela pensão, que acha que está alta, mas não está, né? O tempo de qualidade que ela não tem mais para ela, porque ela está ali investindo a todo momento com o filho. E qual é o desejo dela? Qual é o desejo de uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo e está ali brigando pela partilha dos bens? Qual o desejo delas? Qual é o seu. Para quem você vai falar? Porque senão você vai pegar a arma ó, e vai estar atirando o quê? Para todo lado. Atirando para todo lado. Gente, eu tô aqui agora, aí tem uma pessoa que tá me gravando lá do outro lado, né? Eu não sei se ela tá me gravando, mas enfim. Eu tô aqui de olho e vamos que vamos, né? Se for essa pessoa que estiver gravando, ela vai comentar. Outra coisa, aí, ó, comunicação não tá correta com o cliente, tá? E também você não está utilizando a sua rede de network, tanto no online como no offline, tá? Então aí você vai anotando, ó, faça um roteiro de onde pode vir seus futuros clientes. De onde é que pode vir? Pensa no offline. É no salão de beleza? É no esporte que eu faço, tá? Gente, quantos clientes eu prospecto no salão de beleza? Eu vou para aquele salão para prospectar clientes uma vez por semana. Tem que ser intencional. Por quê? Porque lá tem de tudo, minha gente. Tem de tudo. Eu vou para a igreja, óbvio, né? Para me aproximar mais de Deus, para estar mais perto de Deus, mas eu sei que eu, sendo vista lá, eu também consigo prospectar clientes dentro da minha paróquia, tá? Outra coisa, entendo que é que o cliente ele está interessado no que ele pode conquistar também através do seu trabalho. Você precisa vender sonhos para ele, tá? Onde que o cliente ele vai chegar se ele te contrata? A mãe, ela vai sair daquele momento de frustração, de um pai que não paga a pensão, de um pai que não visita de forma corriqueira, para um pai presente, para um pai que está ali vendo as responsabilidades da criança, tá? Que está ali, né, arcando com o valor justo da pensão, seja pelo amor, seja pela dor, tá? Seja porque ele quer extrajudicialmente, ou seja porque você vai ter que brigar no judicial para isso pela tua cliente, ok? Entenda de uma vez por todas que sua função também é atrair cliente, então você tem que falar para todo mundo o que você faz, e não você tá se escondendo. E não você está trazendo uma confusão na sua imagem, tá? E onde é que você vai encontrar seus potenciais clientes? Onde é que ele navega? Gente, na internet. Minha avó usa internet. Se ela não usar, eu uso. Eu posso falar para ela quem eu vi, o que eu escutei, tá? É utilizar online, offline. Eu vi colegas que conseguem prospectar pelo YouTube, gente. Cliente. Ah, mas consegue da noite pro dia? Ninguém consegue nada da noite pro dia, tá? Eles conseguem como? Na capacitação, na busca, tá? Muito importante isso aí também, ok? Olha só, nem sempre o foco é apenas o problema, tá? Então, o seu cliente, ele nem sabe que tem um problema, mas você pode mostrar isso para ele. Como? Eu faço muito isso no extrajudicial. Aqueles casais que têm união não formalizada, né? É, ou seja, convivem em união estável, mas não tem nenhum contrato de convivência, nenhum contrato de gaveta para dizer quando começa a união, quando termina, qual regime, nada. Aquela união de boca, aquela união fática, né? Bom, então. Eu falo muito isso. Eu falo dos prejuízos que podem ter se não fizerem, se não regularizarem essa união. Eu faço questão de dizer isso. E a gente consegue isso dentro de casa, gente. Será que não tem uma tia, um tio seu que está aí vivendo numa união irregular, que é aquela que não tem um contrato, nada? Deve ter. Alguma amiga sua? Mostra, apresenta esse serviço para ela. Como? Falando, é falando, começa a falar nas redes sociais, depois vai entrando nesse assunto com ela. Quantas vezes eu já peguei para poder fazer de graça, só para fazer meu nome? Porque ela foi me indicando para outras pessoas. Eu não ganhei aqui, mas eu ganhei ali. Entende? Então, ó, tem que estar organizadinho isso aí. Bom, e por muitas vezes eu também escutei que eu só conseguiria ganhar dinheiro na advocacia depois de 10 anos de carreira. Não, porque não é a verdade, tá? Não é a verdade. Isso é falta de quê? De estratégia. Primeiro,
Para a gente poder multiplicar os honorários, a gente tem que parar de deixar tudo para o êxito. E quando às vezes eu falava, parcela em quantas vezes você pode, tem gente que já fala, eu te cobro 10 mil parcelado em 10 vezes de R$ 1.000. Epa! Deus te deu dois ouvidos e uma boca, amada. Majestade, cobra. Você que tem que dizer para cliente essa forma de pagamento também. Como? Olha, eu cobro 30% aqui de entrada do valor. Então, de 10 mil, 3 mil eu tô cobrando, tá? 3 mil eu tô cobrando. E o restante, parcela aí. Em quantas vezes você quer parcelar? Aí você pergunta. Quantas vezes você quer parcelar? Aí o cliente diz, não, para mim fica melhor parcelar em 10 vezes de agora R$ 700. Ele que falou. Então, tudo bem, tá? Deixa ele falar. E não você que vai dizer para ele a forma de como que ele vai pagar. Já dividido em 10, 12, 15 vezes. Não, não, tá? Outra coisa, você tem que aprender sobre vendas, minha gente, tá? Tem que aprender. Todo advogado, ele é um bom vendedor. Grazi, eu não sei vender. Aprende. Ninguém nasceu sabendo, tá bom? Bom, e aí, já falei aqui tudo, né, gente? E outra coisa, entenda a real dor, a necessidade dessa pessoa. Demonstre o seu valor. E uma das formas da gente demonstrar valor, minha gente, é com autoridade. E como eu demonstro autoridade? É palestrando, é publicando os conteúdos nas redes sociais. Graças, mas eu tenho vergonha de fazer palestra. Como eu vou fazer palestra? Se oferece, ué. Ó, bate na porta, coloca o joelho no chão e pede para Deus. Deus, eu te peço. Abre as portas que agora eu não consigo abrir. Coloca as pessoas certas na minha vida. Pede para ele. Acredite, se você pedir, você fazer a sua parte, portas e mais portas serão abertas. Porque você está utilizando a maior avenida do universo. Pessoas vão ver você, vão ver do assunto que você fala e vão te chamar para uma palestra. É na igreja, é na escola, é no CRAS, é no CREAS, enfim, é na própria OAB da tua cidade, tá? Demonstre, tá? Quanto prejuízo o cliente pode ter se ele não te contratar. E você tem que ter essas margens de negociação. Tudo isso são formas de multiplicar os honorários. E, gente, eu vou contar aqui uma história para vocês, tá? Eu me recordo que esse ano de 2025, um cliente médico me indicou para outro cliente que também é médico. Eu queria muito chegar neste ramo. E esta demanda, ela foi extrajudicial. Eu não atuo exclusivamente para homem, 95%, 96% do meu público, ele é feminino, ele é mulher. Mas nesse caso, alguns casos, né, que não ferem os meus princípios de integridade, a mulher, da partilha ela ser justa, né? E nem diferir criança, adolescente, os infantes, né? Eu atuo para o homem, ok? Nesse caso, era um divórcio extrajudicial, não tinha filhos. Eu não sabia a quantidade de patrimônio dele, mas eu cobrei o justo. Eu mostrei para ele o valor da tabela. Eu cobrei 5.400 de entrada, se eu não me engano, e 6% no final da partilha. Quando eu fui ver, o cara tinha um patrimônio milionário. Não, era para ele me pagar R$ 84.000. A gente chegou em 70 e 74, né? Acabei ainda abaixando. Mas enfim, foi extrajudicial, foi tudo resolvido em menos de 20 dias. E assim, ele até brincou, né? Ele falou assim: ah, caiu um maná pra você. Eu, não, de forma nenhuma, mas caiu. E eu agradeço a Deus todos os dias por essa demanda, né? É a demanda que tá ali ajudando na finalização do meu escritório, na realização dos meus sonhos. É o pão de cada dia da minha família, né? É como eu posso, inclusive, a gente tem que dizer que o dinheiro é bom ao poder da ambiência. E eu quero te ensinar tudo isso. Eu quero te ensinar você sair desse deserto que agora você tá e alcançar o reinado na advocacia das famílias. Não interessa o tempo de atuação que você tenha, não interessa a sua idade. Não interessa. Se você quer estar em um grupo, se você quer estar em constante capacitação, se você quer estar aprendendo, você tem que vir para o Rota. Grazi, mas não tem como. Ué, divide. Gente, eu tô dividindo o Rota em 12 vezes. Ele custa 1.497. E é o que você vai ter. Gente, você vai ter um curso com
completo em direito das famílias e sucessões. Que a gente fala aqui, ó, desde a prospecção de clientes, do atendimento, da busca de ferramentas, né? Das fases de um processo, de todas as demandas familiares e sucessórias. E mais, tá? Vocês vão ter aqui a parte judicial e extrajudicial. Gente, aqui tem até sobre as medidas de urgência, tá? A gente tem aulas com professores aqui que trazem a conexão do direito das famílias com o criminal, do direito das famílias com o previdenciário, né? Aqui, planejamento matrimonial, planejamento sucessório. Gente, eu falo aqui até de anulação de casamento na Igreja Católica. Tem até aqui o direito canônico aqui dentro, tá? Tudo isso por 1,497. Você pode dividir em 12 vezes, utilizar dois cartões. Eu tenho uma aluna, que é a Milena, que a primeira vez que ela comprou rota, que foi lá da primeira turma, quando eu lancei, foi em agosto de 2021. E ela precisou cancelar porque ela não teve dinheiro. Daí ela comprou quase que 3 dias depois, porque ela conseguiu uma demanda, ela comprou. E todas as vezes que ela consegue qualquer demanda, qualquer coisa, ela faz questão de dizer isso lá no grupo. Gente, ó, eu não cobrava nem não sei quanto aí na demanda, hoje eu cobro 10 mil na ação de alimentos. Hoje eu tenho 10 mil por mês de faturamento, ou mais, ou mais. Mas para você ter esse faturamento, ó, majestade, acorda. Você precisa fazer por onde? Você precisa colocar sua cara no sol, tá? Você precisa dar o melhor de si. Senão, minha amiga, vai ficar complicado. Vai ficar difícil. Tá bom? Vai ficar difícil. Não tem como. Faça a sua parte, seja constante. Temos rotas para ajudar. Inclusive, olha só, os 5 primeiros inscritos, isso mesmo, 5 primeiros, vão ter acesso ao Rota Vitalício, com o kit de petições, que tem um manual de atendimento lá dentro, que a gente tem um roteiro, um rol de documentação. Vai ter acesso ao código CATA, que é o meu curso de prospecção de clientes, tá? Vai ter acesso a outros módulos vitalício. É isso mesmo que você escutou. Vitalício, tá? E além disso, ainda vão ter uma consultoria de caso concreto comigo. Ó, aqui, ó. Vou botar aqui nos conteúdos para vocês. Aqui é o método Rota. Aqui é o código CATA, né? Que eu tô falando para vocês, as estratégias de prospecção e etc. Atendimento, aqui a gente fala até de forma mais geral, tá? Aqui nós temos o kit, o manual de atendimento, que aqui vocês têm mais de 400 modelos de petições editáveis, tá, minha gente? Em família, sucessões, judicial, extrajudicial, tá? De tudo a gente tem aqui. Ah, e até direito internacional, já ia esquecendo. E tem também os nossos bônus, tá? Sobre audiências, diligências. Inclusive, eu vou liberar para os 5 primeiros inscritos também o quê? O livro, né? Eu, inclusive, estou finalizando já os ajustes, que é esse aí da rota do inventário extrajudicial, que eu vou encaminhar para casa de vocês, tá? Junto com alguns brindes do Rota, da maior família de advogados, familiaristas e sucessores. Então, ó, deixa aqui de onde você fala. Qualquer dúvida, é só entrar na lista do grupo VIP do WhatsApp. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau. Até a próxima. E eu espero você lá na família Método Rota. Eu quero você comigo, tá certo, majestade? Um beijo e até a próxima, minha gente. Fica com Deus. Olha, não esquece de postar não, que você tá aqui domingo às 8h pouca da noite, quase 9 horas, né? Assistindo junto comigo em constante capacitação. Vai agregar muito valor para a tua advocacia. Beijo, beijo, beijo.